Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das doutrinas mais estranhas e polêmicas da história religiosa americana. Ela foi criada pela fundadora do Adventismo, Ellen White, e a história é sobre um crime que, segundo ela, foi tão absurdo, mas tão absurdo, que causou o dilúvio bíblico. E o pior, deixou um rastro de questões raciais que, de certa forma, ecoam até hoje. Se a gente for olhar a Bíblia, ela fala de violência, de corrupção, mas e se o pecado principal fosse algo muito, mas muito mais bizarro? Algo que mexeu com a própria estrutura da criação? Pois é, foi essa a pergunta que Ellen White tentou responder e que nos joga bem no centro da nossa análise de hoje. E tá aí, a afirmação chocante, direto dos escritos de Ellen White. A fonte que guia nossa análise hoje usa exatamente essa citação como ponto de partida para tentar decifrar o que, afinal de contas, ela queria dizer com um amálgama de homem e animal. Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai tentar entender o que essa palavra esquisita significa e quais foram as principais ideias de White sobre esse suposto crime. Sabe o que é curioso? A definição da palavra em si é super simples. Amalgamação é só uma mistura, uma combinação. A verdadeira questão, o centro de toda a polêmica, não está na palavra, mas no que exatamente estava sendo misturado. Ok, então a doutrina dela pode ser resumida nesses pontos aqui. E olha, não era pouca coisa não. Para ela, esse era o crime supremo. Algo que teria desfigurado a imagem de Deus na criação e que, segundo ela, as consequências ainda podiam ser vistas por aí. Vamos seguir em frente. Como é que as pessoas que liam os textos de Ellen White naquela época interpretaram essa afirmação tão maluca? A resposta, de acordo com a análise que a gente está seguindo, era bem direta. É sem rodeios. A fonte argumenta que, para os leitores do século XIX, a frase amálgama de homem e animal não era uma metáfora, não era uma figura de linguagem. Significava exatamente o que parece, a união literal entre pessoas e animais. Essa citação nos dá uma ideia do pensamento da época. A análise que estamos vendo aponta que essas ideias, por mais que hoje pareçam cientificamente impossível, faziam parte de certas crenças do século XIX. É importante notar que termos como bosquímanos e hotentotes usados aqui são termos antigos e hoje considerados ofensivos para se referir a certos povos africanos. Mas de onde será que veio essa ideia? A nossa fonte aponta para o livro de Jassar, um texto religioso que, apesar de não estar na Bíblia oficial, era bem popular na época. Ele foi publicado algumas décadas antes dos escritos de White e descreve os humanos antes do dilúvio ensinando a mistura de animais. A semelhança, olha, é impressionante. E agora a gente chega na parte mais explosiva de toda essa análise. Porque se os resultados dessa mistura podiam ser vistos em certas raças de homens, a pergunta que não quer calar era: que raças seriam essas? Pois é, essa é a pergunta que, segundo o material que a gente está examinando, se tornou um fantasma para a Igreja Adventista por décadas. A declaração de White deixou essa ponta solta, e a resposta que veio na sequência foi, para dizer o mínimo, bem perturbadora. E aí está a resposta com todas as letras. Ela veio de Uriah Smith, um dos principais líderes adventistas da época, num livro escrito para defender a profetisa. Ele deu nome aos bois, ligando diretamente a doutrina da amalgamação a povos africanos e nativos americanos, usando, claro, os termos da época dele. E aqui vem um ponto crucial. A nossa fonte afirma que os próprios White não só sabiam dessa interpretação, como também a apoiaram. Eles teriam revisado, recomendado e vendido pessoalmente mais de 2.000 cópias do livro de Smith, o livro que continha essa explicação racial explícita. Claro, com o passar do tempo, essa explicação original virou uma batata quente, né? Um problemão. A análise que a gente acompanha descreve como a liderança adventista que veio depois começou a fazer uma verdadeira ginástica mental para criar novas interpretações, tentando distanciar a doutrina de suas implicações raciais e cientificamente, bem, insustentáveis. Essa comparação aqui mostra perfeitamente a mudança. A ideia original, super chocante, da união homem-animal foi, digamos assim, repaginada. Ela foi transformada em algo bem mais palatável. Ou era sobre casamento interracial, ou sobre casamento entre pessoas de religiões diferentes. Duas teorias que não têm nada a ver com a original. Só que aí o texto começa a desmontar essas novas teorias. Peraí, se amalgamação significava casamento interracial, como é que isso poderia desfigurar a imagem de Deus? E por que a Bíblia não chama isso de crime aviltante? Pelo contrário, tem figuras como Moisés, que se casou com uma mulher de outra etnia e foi super abençoado. Não fecha.
E o mesmo vale para outra teoria, a do casamento entre pessoas de fé diferente. A própria White já tinha escrito sobre isso, mas nunca com essa gravidade toda. E o ponto mais importante, como é que o casamento entre um crente e um não crente poderia gerar um resultado físico visível em certas raças? A lógica, segundo a nossa fonte, simplesmente não se sustenta. Bom, chegando na nossa parte final, a análise para de dar respostas e começa a jogar na mesa uma série de perguntas bem difíceis que continuam aí sem solução até hoje. Mas antes de ir para as perguntas finais, a fonte se adianta para rebater um possível argumento contrário, de que a palavra amalgamação não seria usada para descrever união entre homem e animal. A resposta é que o termo se aplica sim a qualquer mistura de coisas muito diferentes, incluindo misturas míticas, como a esfinge ou lobisomens. E agora as perguntas que ficaram no ar. Primeira, se esse foi o maior pecado de todos, o crime que provocou o dilúvio inteiro, superando todos os outros, por que cargas d'água o livro de Gênesis, que detalha as razões do dilúvio, não menciona isso nenhuma vezinha? E tem outra pergunta tão forte quanto: se essas palavras eram uma revelação divina, inspirada por Deus, por que elas foram, assim, discretamente removidas das publicações mais novas? A análise sugere que a própria remoção do texto já é uma forma de admitir o problema. Aqui a fonte usa uma boa dose de ironia para mostrar o quão absurda era a alegação original. Porque, vamos pensar, se a afirmação de Uriah Smith, que os Whites apoiaram, fosse verdade, caramba, seria a maior descoberta biológica da história da humanidade. Então, por que esconder isso em vez de provar cientificamente? E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. A saga da doutrina da amalgamação é muito mais do que só uma curiosidade histórica. Ela nos mostra como crenças são formadas, como são defendidas, mesmo contra todas as evidências, e no fim das contas, como elas evoluem, ou simplesmente desaparecem. É um estudo de caso poderoso sobre o encontro, muitas vezes conturbado, entre fé, ciência e a própria história.